Será que você está colocando a tua expectativa no lugar certo? É verdade que todos nós temos expectativas sobre a nossa aparência, sobre o nosso peso, sobre os nossos habilidades, sobre os nossas capacidades. Agora, se tudo isso estiver ancorado no lugar errado, aí a chance da gente se decepcionar é de 1 para 1. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Eu sou Diego Fonseca, fotógrafo de retratos, cético sobre tudo até deixar de ser. E aqui eu penso em voz alta e falo sobre alguns temas que eu considero importantes e alguns que eu acho que posso dar meu pensamento sobre esses temas. Eu não espero que você concorde comigo, mas espero que você dialogue comigo. Então, se você quiser continuar a conversa, será um prazer receber aqui nos comentários o seu ponto de vista. Hoje eu quero falar com você sobre expectativa e por que que isso é uma coisa, de certo modo, difícil de controlar, de certo modo fácil de cair, né, fácil da gente quebrar a cara com expectativa. E eu vou falar principalmente do meu ponto de vista como retratista, como fotógrafo, mas isso vai servir com certeza para qualquer um que deseja ter um olhar mais humano sobre si mesmo, sobre a realidade. Recentemente atendi uma cliente e ela sofria desse mal, da expectativa. Ela tinha expectativas irreais sobre si mesma e depois dela receber os retratos, ela me pediu que fizesse alguns retoques, tirasse todas as rugas, tirasse todos os cabelos brancos, tirasse um pouquinho de pele que ela tinha aqui embaixo, tirasse também alguns quilinhos dela, afinasse os braços, fizesse uma série de alterações que eu geralmente não faço em nenhuma fotografia que eu produzo. Mas no caso dela, eu decidi fazer. E fiz para mostrar para ela da forma mais educada que eu pude que ela estava vivendo em uma realidade, pelo menos dentro da cabeça dela. Fiz todas as alterações, entreguei e ela disse: "Nossa, mas assim ficou outra pessoa". E eu disse para ela exatamente: "É exatamente isso. Outra pessoa, não é você". Ela odiou o resultado, assim como eu também odiei. A gente deu boas risadas sobre isso. E ela me pediu para entregar os retratos o mais fiel possível à realidade, apenas com algumas correções daquilo que fosse mutável, igual eu havia dito a ela que faria. E assim foi feito. E ela caiu em si, caiu na realidade, e isso me trouxe uma profunda reflexão. Na verdade, isso acontece com alguma frequência, quem é retratista sabe muito bem do que eu estou falando, vive isso constantemente, pelos pedidos mais absurdos que os clientes fazem. Mas a reflexão ela não fica no campo do retrato, ela fica no campo geral da nossa percepção sobre nós mesmos. E como que, às vezes, essa percepção atrapalha a gente de atuar na realidade com presença, fazendo aquilo que a gente deveria estar fazendo, focando naquilo que é importante. Ah, colocar nossa expectativa no lugar errado é a pior coisa que a gente pode criar na nossa cabeça, é a pior coisa que você pode fazer. Colocar a tua expectativa e ancorar ela fora da realidade, só no mundo das ideias. Primeiro porque quando você faz isso, aquilo no que você está ancorando geralmente é uma pessoa que vive dentro de um personagem, que vive dentro de uma baliza comportamental, imagética, simbólica, que ela precisa respeitar para se manter onde ela está. E aí você busca outra coisa da vida, você é outra pessoa, você tem outra vivência, você pertence a outra história que é só sua, outra trajetória que é só sua, só você viveu. E quando você tenta se tornar outra pessoa, por mais que você copie tudo que ela faz e acabe se tornando tão parecida com ela que até alguém pode confundir quem é quem, não significa que você vai ter os resultados que você buscaria nessa jornada, nem significa que você vai ter o mesmo resultado dessa outra pessoa. Significa só que talvez você vai ter que ancorar mais alto ainda a tua expectativa em outra coisa. E aí, hoje a tua expectativa é ter uma imagem tão perfeitinha, tão irretocável, a ponto de ser
de receber elogio de todo mundo, amanhã a tua expectativa vai ser de ser alguém irreconhecível, mais low profile, alguém mais normal, porque você está sendo assediado. Então a tua expectativa vai mudando de um lugar para o outro, porque quando ela não se baseia na realidade, ela sempre vai precisar de um lugar mais alto para se ancorar. E geralmente é só ilusão. O fato de você se aceitar um pouco mais e se ver de forma mais humana e menos artificial, não quer dizer que você tem que aceitar ser como você está agora e nunca mudar. Quer dizer que você aceita a sua circunstância até que você possa mudá-la. E enquanto você vai mudando, ou enquanto você ainda não pode mudar, você foca naquilo que é mais importante, sem se abandonar, sem se deixar se esconder só porque você acha que as pessoas estão te julgando da mesma forma que você se julga. De verdade, eu não tô nem aí se a pessoa que eu contrato para fazer uma coisa ou outra tem 10 quilos a mais ou a menos. Eu não me importo, desde que ela consiga transmitir para mim que ela de fato consegue resolver o que eu preciso. Claro, existe a coerência, né, entre a coisa do personal trainer, a coisa do nutricionista. Eles precisam ter um padrão estético correspondente com aquilo que eles oferecem, senão fica incongruente. E qualquer um pode querer afirmar o contrário para ser legal com essas pessoas, mas a realidade é essa. Existe também um julgamento global, social, sobre determinadas coisas que corresponde com a lógica, com a lógica, com a lógica da confiança, diga-se de passagem. Porque não tem como você confiar em alguém que diz que vai te emagrecer se essa pessoa mesmo não consegue fazer isso por ela mesma. Mas esse é outro ponto. O que eu quero frisar aqui é que quando a gente se olha mais dentro da realidade, seja para bem ou seja para mal, a gente consegue parar de se alienar, parar de ter uma expectativa artificial sobre como a gente se projeta e como as pessoas fazem a leitura de quem nós somos. Essa cliente com mais rugas ou menos rugas, ela era quem era, tinha a autoridade que tinha, os prêmios internacionais que tinha, os diplomas que ela carregava, ela tinha a história que tinha, ela tinha o histórico, a experiência que ela carregava. E ela, por um momento, se prendeu à ideia de que deveria corresponder com aquele padrão estético artificial. Sendo que ela era muito mais legal sendo quem ela era, com as rugas do sorriso, com, enfim, as características físicas que marcavam quem ela era de verdade. Talvez para te ajudar a pensar melhor sobre isso, você precisa de mais autoconhecimento. Saber quem você é, de onde você veio, saber mesmo. De onde você é, para onde você está indo, qual caminho você está fazendo, o caminho que você já percorreu. Entender que se você passou muitas noites sem dormir, se você passou muito tempo se divertindo, rindo, brincando enquanto fazia o que você amava, você vai ter ruga de expressão, você vai ter olheira, porque você se dedicou demais. Entende? As coisas fazem sentido dentro da tua história. E não quer dizer que elas sejam imutáveis, porque elas são mutáveis. Dá pra mudar, dá pra melhorar, dá pra emagrecer, dá pra ganhar massa muscular, dá pra tirar as olheiras, dá pra fazer maquiagem, dá pra deixar a barba crescer, dá pra pintar o cabelo. Não existe problema nenhum em fazer nenhuma dessas mudanças. O problema é quando, em não podendo fazê-las, você acaba negando quem você é. E negando, talvez, servir o mundo, servir as pessoas, só porque você se julga de uma forma que é só sua. Ninguém vai te julgar assim. Ninguém vai estar olhando pra você e falando: "Nossa, eu não vou contratar, tem tanta ruga". Bobagem. Mediocridade. Mediocridade. Quando você consegue ancorar a sua expectativa dentro da realidade, entender que você é uma pessoa de verdade, você começa a entender finalmente que pessoas de verdade
procuram pessoas de verdade, porque elas têm problemas de verdade que elas não querem resolver de forma artificial, elas não querem resolver na camada superficial, elas querem resolver mesmo. Então, ser mais real não significa se abandonar da aparência, significa entender tua circunstância e parar de querer se projetar como o avatar da rede social, parar de se comparar com a menina de 23 anos que vai lá e é influencer e vive metade do dia na clínica de estética, metade na academia, e o tempo que sobra ela faz publi para ganhar a vida dela. Essa é a história dela, é a vida dela, não é a sua. Você não tem que querer ter a mesma pele, o mesmo corpo. Você tem que buscar o melhor para você, claro, tem que evoluir, tem que melhorar, mas isso não pode te impedir de estar presente para a realidade, para as pessoas que você pode ajudar. O que mais pode te ajudar também é a autoconfiança da sua capacidade de gerar resultado. Veja, quando você sabe muito bem aquilo que você pode gerar, não importa muito a tua aparência física. Importa mais a tua capacidade de gerar resultado. E quando você se ancora mais nisso, que é um dado da realidade, da sua realidade, você começa a entender que, tudo bem, eu posso ir perdendo peso ao longo do tempo. Aí eu faço a minha aparição pública agora e depois eu melhoro ela, depois eu aprimoro. Eu vou me ver de verdade, porque dentro do retrato existe essa camada do se ver de verdade, do ver a tua história sendo materializada num documento que é o retrato. E aí depois você faz de novo e vê o que melhorou e documenta isso de novo. E isso vai compondo a tua trajetória e criando marcas, né, ou marcos de transformação na sua vida. A pior coisa que você vai fazer depois de criar expectativas irreais é basear a sua ideia de realidade naquilo que não corresponde com a realidade, naquilo que é frase de efeito de mentor de internet, naquilo que é frase de efeito de marqueteiro digital. E a pior delas recentemente é: mente forte não aceita corpo fraco. Quase vira um trava-língua, né? Mente forte não aceita corpo fraco. Puxa vida, talvez nunca tenham ouvido falar sobre Stephen Hawking. Talvez nunca tenham ouvido falar sobre Timóteo da Bíblia. Talvez nunca tenham ouvido falar sobre alguns dos apóstolos. Talvez nunca tenham ouvido falar sobre João Calvino. Talvez nunca tenham ouvido falar sobre vários homens e mulheres brilhantes da história que tinham saúde débil, tinham um corpo fraco, que tinham debilidades profundas. E mesmo assim, tinham uma mente colossal. E eles usam essa frase de efeito para te falar assim: você tem que ir para academia, se você não for, você é um fracassado. Aí eles vão usar frases estoicas para te convencer de que a aparência importa acima de tudo, porque o primeiro impacto é o que fica. Mas teu primeiro impacto, sinceramente, ele não é só a tua fotografia. E se for, né, coitados das pessoas que acreditam nesses especialistas, porque 90% deles usam imagens artificiais, imagens feitas artificialmente. Ou seja, se o primeiro impacto é baseado em algo artificial, o que vai impactar de verdade? Então, senso crítico também ajuda. Aprender a pensar mais dentro da realidade e sair desse mundo de ideias fantasiosas e artificiais. Então, meu papo com você hoje era isso. Aprenda a se olhar de forma mais humana, aprenda a olhar a realidade de forma mais humana, aprenda a se projetar de forma mais humana e viver as suas transformações também de forma mais humana. Desse jeito a coisa vai ficando mais leve, a vida vai ficando mais real. E não sei se você concorda, se você discorda, o que você acha do que eu falei. Deixa nos comentários aqui, vai ser um prazer debater esse tema ainda aqui com você. Tchau!